Programa Casa Luxo, um oferecimento La Rioja Incorporation e JJ Luz. Estamos começando mais um programa Casa Luxo, hoje em Araçoiaba da Serra, em um condomínio residencial fechado de alto padrão. E a nossa entrevistada é uma arquiteta super competente, que já fez vários projetos nesse condomínio. E a nossa entrevistada é a arquiteta Cristiane Guerra. Cristiane, obrigada novamente. Obrigada, Adriana, a oportunidade de mostrar mais uma casa. Você comentou comigo antes, Cristiane, que você tem aproximadamente uns 20 projetos nesse condomínio. Por volta disso. E nessa residência, como que você chegou até os proprietários? Como eles chegaram até você? O que eles te pediram? Então, essa residência é uma residência para morar, né? Para eles morarem. Então, eles já moravam na região de Sorocaba e me procuraram para fazer essa residência aqui nesse condomínio, né? E me conheceram através do construtor. E eles não tinham ideia de nada ou chegaram com algumas imagens, né? Como que foi a abordagem? O que eles falaram para você, né, que eles precisavam? Então, tinham algumas coisas do partido, né, que estavam definidas, mas eles não tinham, assim, definição de fachada, da volumetria da casa. Então, eu apresentei alguns projetos, algumas fotos, né? E projetos existentes. Existentes, E a proprietária gostou muito de um projeto que eu tinha feito para um outro condomínio em Alphaville, né, em Barueri. E era uma casa com curvas. E a partir disso a gente fez o projeto com algumas curvas, com um certo movimento. Na verdade, essas curvas a gente encontra só na fachada, né? Você não vê internamente nenhum espaço curvo. Não, porque também um espaço curvo não é muito bem aproveitado. Então, você vê nos terraços, né, na parte da varanda, a parte gourmet, nós temos as curvas e somente isso, a parte interna é bem reta. E esse terreno qual é a metragem dele? Então, esse terreno tem, acho que 1.100 metros aproximadamente e a residência de área construída 580 metros quadrados. E tem um desnível, né, que foi um obstáculo aqui a ser vencido. Então, né? Esse terreno, ele tem um desnível de aproximadamente 4 metros e uma vista muito legal para um lago, né, e até divisa com outro condomínio, né, então a gente tinha que aproveitar o desnível, né, mantendo a integração da casa, né, então ela não queria que ficasse, por exemplo, a sala de estar num nível e a sala de jantar no outro, então toda essa área social e de lazer, ela ficou integrada, né, então é uma característica do projeto e para a gente resolver essa questão do desnível, nós optamos por você tem um hall de entrada, né, que está no nível da rua e meio pé direito abaixo, toda essa área social que eu falei, essa área de lazer e meio pé direito acima nós temos a área íntima. E essa residência, é legal até que a Cristiane nos falou antes, né, da gente conversar aqui na nossa entrevista, que ela tem um acesso tanto pela rua, como ela falou, que daí nós temos um escritório, né, Cristiane, e uma sala de TV, home, né, fechado. E os proprietários, no dia a dia, se não quiserem entrar na casa e já subir a escada, eles têm um acesso lateral, né, pela garagem. Isso, nós temos uma rampa lateral de acesso e o legal disso é que se você vem com compras, né, precisa descarregar o carro, você já tem o acesso direto na parte da despensa. E também uma exigência, né, que era de colocar 2 suítes de hóspedes na parte de baixo que tivessem um acesso muito tranquilo em relação à garagem, né? Até nós colocamos uma porta larga, porque futuramente, né, se um dos pais, dos proprietários viessem a morar na residência, eles poderiam usar esse acesso direto da garagem, né? Então ficaram essas 2 suítes aqui de baixo, que hoje não são utilizadas,
mas futuramente nós não sabemos. Não, e comercialmente também, daí seria uma casa com 5 suítes. São 5 suítes. Então, isso. 2 aqui no pavimento que nós estamos da sala. Embora esteja assim integrada, né, próxima à sala, não dá para perceber, porque tem uma porta de correr que disfarça bem, então poderia passar por escritório, por qualquer outra coisa, né? Não parecem suítes mesmo. E também, Cristiane, uma coisa legal que você falou da questão da garagem, entrar direto na casa, é que na fachada você não vê os carros, então foge um pouquinho do padrão, né, do que a gente está acostumado. E é legal que a fachada fica mais bonita, né, você não tem certeza. Aquela questão do espaço. E outra coisa que é importante a gente falar é da escada, né? Essa escada, ela ficou toda vazada, né? Então ficou uma coisa leve e a ligação desses 2 níveis, ela é feita por uma passarela, também toda em vidro, né? Que ela, apesar de você ter essa circulação, ela ficou uma coisa totalmente leve, integrada, né? E com uma vista bonita, porque nós colocamos também um vidro grande na frente da casa. Isso é uma característica sua, porque na outra residência que nós filmamos, você também trabalhou bastante vidros na fachada, com visão, por exemplo, da passarela, você consegue ver a rua. É uma característica sua ou você tira a partir do, por exemplo, do local? Eu acho muito importante você ter essa integração com a paisagem, né? E também traz bastante luminosidade para a residência, fica uma casa clara, gostosa. E sabe uma coisa que eu queria chamar a atenção? É a questão de você entra na casa, você tem um lavabo, você desce nesse pavimento que nós estamos, que é da sala, existe outro lavabo, né? Teve algum motivo para isso, Cristiane? Então, esse lavabo, ele serve mais para o escritório, né? E esse outro para a área social da casa. Então, se o cliente, ele resolve atender alguém por questões de trabalho, tudo, a pessoa não precisa descer para a parte social da casa, né? Tá logo na entrada. Essa também foi uma exigência deles. Então fica mais restrito, a pessoa não entra nessa área, né? Que é uma área íntima também, né? Lógico. Da residência. E ainda tem um banheiro externo, né, Cristiane? Que serve a piscina, né? A parte do vestiário. Cristiane, você falou da questão das curvas, do terraço, e a parte gourmet também é trabalhada em curva. Isso. E você também tem o conceito aqui de integração de salas, cozinhas, copa, né? É isso mesmo que você quis fazer, essa integração? A ideia foi integrar toda essa área, a sala de jantar, com a sala de almoço, que é integrada com a cozinha, né? Com a área gourmet. Então a sala de almoço é toda em vidro, então mantém a vista para o lago, que é uma vista muito legal, e essa área da varanda. Ficou muito legal, Cristiane. No próximo bloco eu queria contar para o pessoal de casa um pouco mais dessa residência, falar um pouquinho mais sobre a área íntima e também um pouco mais sobre a área externa. Não saia daí! Para nós da La Rioja, há somente uma regra: trabalhar. Trabalhar sempre, trabalhar com vontade, com dedicação, com seriedade e credibilidade. E o mais importante, pensando em você, do pedreiro ao diretor, do engenheiro ao encanador, trabalhamos pensando no seu conforto, na tranquilidade e no bem-estar da sua família. É para você ter o lar dos seus sonhos que trabalhamos. Afinal, nosso negócio é esse: ver você feliz. Há mais de 30 anos no mercado, a JJ Luz é referência em iluminação residencial e comercial, por oferecer soluções completas através da tecnologia e design, aliados à funcionalidade e sofisticação de lustres e luminárias. São uma variedade de estilos que darão vida e requinte a cada ambiente. Uma equipe preparada, criativa e talentosa concebe projetos luminotécnicos com sofisticação e bom gosto. Afinal, a melhor escolha envolve as melhores opções. JJ Luz, o detalhe que faz toda a diferença. Agora você compra sua viagem quando e onde quiser. O novo site da Monções Turismo, além de encontrar as melhores dicas de viagem, você compra suas passagens aéreas online com os melhores preços. E tem pacotes nacionais e internacionais em ofertas exclusivas. Acesse www.monções.com.br e boa viagem. Monções, viva a verdadeira experiência.
de volta, lembrando que hoje estamos em Araçoiaba, em um condomínio, mostrando uma residência que os proprietários moram, e quem está conversando conosco é a arquiteta Cristiane Guerra. A Cristiane nos contou um pouquinho da questão da fachada, de como foi a elaboração do projeto, como eles chegaram nas formas curvas dessa fachada, nos falou da metragem, e agora nós vamos olhar alguns detalhes internos dessa residência. Cristiane, quando você nos contou que a gente entra na casa, né, tem um hall de entrada e 2 ambientes, e a gente tem uma escada que desce para a sala que nós estamos. Isso, consequentemente, gera uma parede, né? É uma parede que não é muito alta para você colocar telas, embora não fosse um problema, mas é um lugar difícil de você decorar, né? O que você pensou naquele canto? Ele teve alteração no projeto? Então, essa parede é uma parede com 1,5 m, né? E no projeto, né, no projeto inicial, nós tínhamos um jardim nessa área. Então, toda a parte de baixo da escada, até por isso que a escada era vazada, né? É vazada. E nós tínhamos um jardim, um paisagismo, e depois isso foi alterado. Por questão de até de praticidade, toda essa questão, porque realmente eu já comentei até em outros programas que é difícil manter um jardim interno, né? Isso, mas por causa disso. E vocês então utilizaram uns revestimentos em relevo, que a gente vê, nossa, em muitos locais hoje, é uma tendência. Então eu acho que é uma dica, né, para o pessoal de casa que está assistindo o programa, para conseguir visualizar, que às vezes você quer dar um destaque para aquela parede, ou não também, só apenas decorá-la, porque se tivesse ali sem nada, ia ficar bem, né, sem graça até, né, com placas cimentícias. Então acaba dando uma outra cara, né, para a paredinha, para a mureta. E decora essa parede também, isso, né? Aliás, esse revestimento também foi utilizado em parte da lareira, né? Lareira, isso foi né, você falou, vamos usar nesse local em outro ou não? Daí os proprietários decidiram? Não, o projeto da lareira não é meu, né? Os proprietários que resolveram, então eles optaram pela madeira de demolição e colocaram também a placa cimentícia. Que foi o legal até, né? Que conversou. Isso. A gente fala que utiliza muito esse revestimento tanto internamente quanto em fachada. Aqui você utilizou algum revestimento ou foi só pintura? Nós utilizamos. Na fachada tem um volume, que é o volume da caixa d'água, né? Se você olhando a casa de frente, ela está no meio, um volume central, foi aplicado o Fugê. Que também está bem alto aqui, a gente vê bastante casas agora utilizando. Só que aqui em Sorocaba, Cristiane, é um pouco difícil, Araçoiaba, a mão de obra ainda é um pouco difícil nesse ramo, mas tem pessoas que estão se especializando e é um resultado também muito legal, bem diferente e também não tem um custo tão elevado. E o Fugê, na maioria das vezes, ele é aplicado no piso, né? E aqui nós resolvemos colocar na fachada. Então ele dá um destaque, mas nós não queríamos um grande contraste, né? Tanto que a casa é toda branca, a casa é clara, e a ideia era essa mesmo, para, na verdade, destacar, as curvas se destacarem, o desenho da casa, o paisagismo, né? E não a cor, nada disso. E o seu projeto foi a questão da arquitetura, e você entrou em algumas questões de revestimento também? Isso, na escolha de alguns revestimentos, né? E depois vocês vão conversar com a decoradora que fez a parte dos móveis. E a questão do revestimento do gourmet, Cristiane, como que lá tem uma cor bem forte, né? Isso, você tem o granito preto São Gabriel nos tampos, né? E nas paredes também você tem uma cerâmica preta, que foi também uma escolha dos proprietários. Que até foge um pouco, né? A gente está acostumado com pastilha ali você tem um revestimento mesmo. Né? E a casa é toda clara, né? Muito branca, e lá a gente tem esse contraste, é o único lugar. E a parte externa, né? Como a gente já comentou, as curvas, as varandas em curva, gourmet em curva, a piscina ela segue um pouco, né? A Cristiane me contou que foi um paisagista quem fez essa parte externa, então ele seguiu essa linha, né, sinuosa, ficou um resultado bem interessante, o jardim também, e é lógico, mais uma vez, falando dessa vista maravilhosa que a gente tem para o lago. Isso, ele colocou um deck, né? Acho que ficou bem agradável essa área, ao mesmo tempo integrada com a área gourmet. E outra coisa que é importante a gente falar é que tem um desnível da varanda para a parte da piscina, que nessa topografia, né, nesse desnível de 4 metros, nós optamos por deixar o desnível para fora, né, e não dentro da casa. Dentro da residência, ficou
só nessa Isso, etapa mesmo? Na parte do hallzinho de entrada, né, e fora. E você estava me falando de um desafio que é projetar, né, uma casa, uma residência aqui nesse condomínio. Então você tem questão de porcentagens, tem que saber, além de distribuição, além da funcionalidade, estética da casa, você tem que respeitar alguns limites. Todo condomínio tem a sua legislação própria, né, e nesse condomínio a legislação fala que em alguns lotes, né, dependendo da vista que você tem, você não pode construir mais que 35% da parte inferior da casa. Então, se você olhar o projeto, os dormitórios, na parte de cima nós temos 3 dormitórios, eles não são tão grandes, né? Foi devido a essa legislação. Lá é uma suíte do casal e são 2 filhos, é isso? Isso, são 2 filhos. Então, toda a parte íntima ficou lá. Lembrando que o quarto do casal ficou com essa vista privilegiada também para o lago, todos, né? os 3 dormitórios, eles têm essa vista. Isso. Sobre o gesso, Cristiane, aqui a gente não tem quase nada assim de ornamentos, é uma casa assim bem clean, e o gesso também segue essa linha, né? Não tem molduras, né? O forro é todo com tabica, e uma coisa que eles não quiseram foi esconder as vigas, né? Para não rebaixar tanto o pé direito. Então eles fizeram iluminação embutida, mas as vigas aparecem. Nesse caso, Cristiane, eu achei que esteticamente, na minha opinião, não comprometeu nada, ficou um resultado bem bacana, bem legal. Eu acho que também ficou legal porque essas vigas demarcaram a parte da circulação, né, da passarela, então o resultado ficou legal, bem, né? Sem rebaixar tanto o pé direito, né? E nós temos esse pé direito altíssimo aqui na sala, né? Temos mesmo. Então, quanto tem mais ou menos aqui? Uns 5 metros? Por volta de 5, 5,5. E ainda, né, a gente estava falando toda essa parte da casa, fora a área de serviço que nós temos, né, a gente não costuma mostrar, porque é uma área que as pessoas estão ainda, né, utilizando, trabalhando no dia a dia. Nós temos uma salinha escondida que sai ali do home. Isso, no pavimento superior, né, você tem uma sala de ginástica em cima do home. Que dá também uma visão para a fachada frontal. Frente, exatamente. Cristiane, parabéns, esse projeto também ficou muito bem resolvido, eu acho que atendeu bem a que você explicou pra gente do que os clientes pediram, na questão dos acessos, do desnível. Eu sei quanto é difícil projetar, né, uma casa em desnível, né, a gente quebra a cabeça um pouquinho. Sim. Muito obrigada, Cristiane, mais uma vez por estar conosco no Casa Luxo. Obrigada, Adriana, agradeço mais uma oportunidade. E no próximo bloco nós vamos conversar com a arquiteta que desenhou a maioria dos móveis dessa residência. Para nós da La Rioja, há somente uma regra: trabalhar. Trabalhar sempre, trabalhar com vontade, com dedicação, com seriedade e credibilidade. E o mais importante, pensando em você, do pedreiro ao diretor, do engenheiro ao encanador, trabalhamos pensando no seu conforto, na tranquilidade e no bem-estar da sua família. É para você ter o lar dos seus sonhos que trabalhamos. Afinal, nosso negócio é esse: ver você feliz. Há mais de 30 anos no mercado, a JJ Luz é referência em iluminação residencial e comercial, por oferecer soluções completas através da tecnologia e design, aliados à funcionalidade e sofisticação de lustres e luminárias. São uma variedade de estilos que darão vida e requinte a cada ambiente. Uma equipe preparada, criativa e talentosa concebe projetos luminotécnicos com sofisticação e bom gosto. Afinal, a melhor escolha envolve as melhores opções. JJ Luz, o detalhe que faz toda a diferença. Borracha, rodas e pneus. Desde 1993, a mesma paixão por automóveis. No Borracha você encontra as principais marcas do mercado:
venda e reforma de rodas esportivas e completo centro automotivo, com serviços de rodas, pneus, suspensões e escapamentos. Seu carro merece toda a qualidade do Borracha. Conheça mais em borracharodas.com.br ou visite a loja na Afonso Vergueiro, 2203. Estamos de volta no terceiro bloco do programa Casa Luxo e agora nós iremos conversar com a arquiteta Melina Takeshita. A Melina ela foi responsável pelos projetos dos armários, ela ajudou os proprietários em algumas questões de revestimentos e iluminação. Melina, em primeiro lugar, muito obrigada. E eu queria que você começasse a contar como foi o contato, seu contato com os clientes, o que eles te pediram, como que você chegou até eles. Obrigada, Adriana, a você por estar aqui. Tá? Os clientes, na verdade, eu consegui chegar até eles através de uma captação, né? Eu trabalhava numa empresa, fui atrás deles e eles me falaram assim, olha, Melina, eu já praticamente fechei o projeto dos móveis, só que posso te dar uma chance, né? Então, para mim, na verdade, foi como um desafio esse projeto. Eles já tinham em mente mais ou menos o que eles gostariam, né? O que na verdade eu auxiliei eles foi a questão de volumetria, do conceito de projeto, da funcionalidade, praticidade também no dia a dia. Mas a gente trabalhou muitos elementos, assim, muito volume para conseguir chegar no que realmente eles gostariam. E quando eles falaram que já tinham esse projeto em mente, eles te mostraram alguma coisa ou deixaram por sua conta? Não, deixaram por minha conta, por isso que foi um desafio, na verdade, porque eles já tinham o projeto pronto, né, na cabeça deles. E eles falaram, não, é para você fazer, né? Então vai da sua criatividade, mas você tem uma semana. Então, eles me deram um prazo muito curto para eu desenvolver todo esse projeto. Até que a primeira apresentação foi mais ou menos. E depois eu fui conhecendo um pouco mais os clientes e fui conhecendo o gosto deles também. E foi legal que você conseguiu, né, convencê-los e aqui está o resultado final, né? Com certeza, eles gostaram bastante, a gente estudou bastante parte de acabamentos, parte de espelhos, vidros, cores, a gente trabalhou bastante isso também. E qual, assim, você classificaria algum conceito para esse projeto? Todos os ambientes têm alguma coisa em comum? Os ambientes, né, eu digo assim, seguem a mesma linha ou eles são independentes, o estilo? Né? Como você classificaria esse projeto? Na verdade, sim, esse é um projeto bastante diferenciado, né? Trabalhei muito essa questão de elementos, encaixe dos elementos, encaixe dos volumes e todos os ambientes eles seguem a mesma linha. Sempre com essa utilização dos elementos. Quando você fala encaixe das madeiras, das lâminas, essa questão de um volume está inserido em outro, né? No quarto do casal nós temos um exemplo, né? Na frente da cama, por exemplo, um nicho que existe uma prateleira dividida, seria essa parte de encaixes que você está querendo dizer? Isso mesmo, na verdade sim, eles queriam algo realmente diferente, um projeto diferenciado. Né? Então, um nicho, colocar apenas uns nichos ali é muito comum. Né? Então, a gente começou a trabalhar um pouco da questão de volumetrias e cores, para dar mais... para encorpar mais o projeto também. E também eu notei que é uma linha bem assimétrica, né, que você trabalhou. Bem assimétrica. A intenção não era deixar nada igual, nada parecido, um lado bem diferente do outro, para o projeto ficar realmente diferente. E questão de cores, Melina, você sugeriu ou o cliente normalmente trabalha junto com você nessa parte? Como que funcionou a escolha das cores? A questão das cores é muito importante, a questão das cores do mobiliário, porque envolve também parte de revestimentos da casa. Né? Então, a gente vai fazer um banheiro, por exemplo, os móveis do banheiro, ele tem que estar muito próximo, combinando com o granito, combinando com a pastilha, com toda a parte de revestimento. E nisso você interferiu também nesse projeto? Em alguns ambientes, sim. Então, o banheiro, como você falou agora de pouco, a gente pode perceber que tem uma linha mais enxuta, né? Ele tem uma altura menor, né?
um móvel, isso é uma tendência, foi um pedido dos clientes, você está trabalhando assim atualmente, né? Eu queria que o pessoal de casa observasse também um pouquinho o que está sendo utilizado hoje em dia. Hoje, Adriana, os projetos eles estão bastante cleans, bastante clean, né? Bastante reto. Hoje está sendo utilizado bastante essa questão dos armários mais baixos, nada muito alto como antigamente, né? Hoje eles procuram não guardar muito produtos de higiene e tal no banheiro, perfumes, guardam mais nos closets. Então a questão dos armários diminuíram também dos banhos. Então isso é uma coisa que vem se repetindo bastante, não só nesse caso específico. Depende muito do cliente também, né? Claro que tem clientes que gostam daquele armário mais alto, então é muito questão de projeto e da necessidade de cada cliente. Melina, uma coisa que chama muita atenção nessa residência são os lavabos. A Cristiane nos contou que tem 2 lavabos internos na residência, mas eles são bem trabalhados, eu acho que eles mostram bem essa questão do conceito que você trabalhou ali neles. Isso, Adriana, lá eu procurei trabalhar também a questão de volumes, né, do encaixe de peças, e o que foi muito importante a questão do revestimento, né, esse acompanhamento junto com os móveis e junto com a parte de colocação dos revestimentos. Isso é muito importante para dar, na verdade, para dar o resultado final que realmente já estava no conceito do projeto. Porque além dessas partes encaixadas que você diz, você também utilizou o MDF na parede, tem até um recorte no espelho, né, que também seguiu, e uma série de elementos, uma coisa que realmente depende da outra, a questão do pendente, acho que você posicionou ali teve que indicar onde seria, né? Isso, na verdade é o que eu falo, esse acompanhamento é necessário, né, para o projeto, para o resultado final ficar bem legal mesmo. Então a questão da iluminação, do pendente naquele local, questão dos revestimentos, da pastilha, qual pintura vai com a questão da cor da madeira, também isso é muito importante. E o home, Melina, as cores são mais escuras, é um padrão, isso depende de cada caso, como foi trabalhado daqui? Daqui foi um tom de madeira um pouco mais escuro também, tá? Trabalhei o preto e trabalhei o tom de madeira. O tom de madeira porque os clientes eles queriam dar um ar mais rústico também à casa, né? Então teve essa combinação de madeira com uma madeira mais preta, tom mais preto. E já que nós estamos falando de cores, combinações, muitos clientes perguntam, ou pessoas que estão de fora assim, do meio de arquitetura, tem muito essa preocupação. Fiz um dormitório, eu preciso combinar a lâmina do dormitório com a do banheiro e com a do closet? Não é necessidade. Hoje em dia existem várias cores, vários tons de madeira para se utilizar, e também a questão de revestimentos é muito grande hoje em dia, né? É só questão de um cuidado maior também para não ficar... são ambientes integrados, né? Mas eles são ambientes independentes entre si. Então não há necessidade de trabalhar sempre o mesmo revestimento em todos os ambientes. Melina, muito obrigada e parabéns pela sua participação nesse projeto. Obrigada, Adriana, mais uma vez, e espero que vocês tenham gostado. E vocês, muito obrigada pela audiência e espero contar com vocês no próximo Casa Luxo. Você assistiu o programa Casa Luxo, um oferecimento La Rioja Incorporation e JJ Luz.